Eu tenho que entrar na minha página, né? Já ligou? Olá, boa noite para você que já está aqui para o nosso encontro de quinta-feira. Quero já dar as boas-vindas para você. Já pedi para você que já está aqui nessa live para que você curta, compartilhe aí com seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu tenho certeza que é do interesse de todas as pessoas, porque a gente vai falar sobre família. E todos nós, né, possuímos uma família, viemos de uma família, estamos construindo, constituindo uma família, né? Então, é um assunto que é bem legal, bem importante também, para que a gente possa fazer aqui uma autoavaliação, para que a gente possa olhar e potencializar tudo isso. Então, se você já está aqui, curte, compartilha, chama os seus amigos aí. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, né? Aqui, todos os espectadores aqui do Portal Mia. Quero agradecer pela oportunidade do Portal Mia de estar aqui compartilhando sobre esses assuntos, de estar falando, né, sobre relacionamento e desenvolvimento humano. Para quem não me conhece ainda, vou me apresentar aqui para você. Meu nome é Edilene Darim, eu sou terapeuta familiar, sou analista corporal também, tenho trabalhado com isso, né, tanto aqui no Japão quanto na forma online, então no Brasil. Graças a Deus com a internet hoje, né, a gente não tem mais fronteiras, né? Então tenho prestado esse tipo de serviço, né, e tenho tido muitos resultados positivos, e esses resultados são o quê? O melhor de tudo isso é ver as pessoas, verem as famílias, vendo os lares sendo restaurados, vendo pessoas interessadas em se conhecer para poder ali viver melhor, né, os seus relacionamentos. E é isso, né, que nós estamos aqui nas quintas-feiras compartilhando a cada 15 dias, né? Então não é todas as quintas-feiras, mas a cada 15 dias a gente tem esse tempo aqui marcado, todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, para a gente poder debater sobre isso. E se você tem algum tema com relação a esses assuntos que eu te falei, desenvolvimento pessoal, família, relacionamento conjugal, criação de filhos, manda sua sugestão também para que eu possa estar aqui desenvolvendo algo que seja interessante para você, algo que vai te ajudar realmente aí nas dificuldades que você está sentindo, nas dificuldades que você está vivendo, tá? Estou aqui também com o Instagram, quero convidar o pessoal, né? Se vocês quiserem vem aqui pro Facebook, aqui na página do Portal Mia, pra gente fazer uma live bem legal, certo? E para você que já chegou aqui no horário, eu já quero começar com o assunto, né? Nós vamos falar hoje, será que a minha família é tóxica, né? Será que eu venho de uma família tóxica? Será que eu estou criando uma família tóxica? Como que está isso, né? O que é, na verdade, uma família tóxica? Então é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Quero pedir também a sua participação, se você tiver alguma pergunta, se se estiver fazendo sentido para você aquilo que eu tô falando, vai mostrando aí também para mim, né, o seu ponto de vista. E deixa eu ver quem já está por aqui e dar uma boa noite para vocês. Certo. Boa noite, pessoal. Legal. Então vamos lá. Olha só, primeiro eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Não consigo ver aqui a live. Já quero começar fazendo uma pergunta para você, né? Como que você definiria família? O que é família para você, tá? Muitas vezes a gente hoje, né, nós temos aí um grande leque aí para você resumir família, né? Mas assim, na verdade, o que é Rafaela e Cristina? Rafa, boa noite, bem-vinda. Michele, boa noite, bem-vindo pessoal que tá entrando aqui, vai compartilhando. E olha só, o que é família para você? Eu queria que você pensasse nisso agora, né? E você refletisse, o que é família? O que é família? Ah, meu pai, minha mãe, meu cachorro pode ser minha família, né? Meus filhos, não, meu marido, meus filhos são minha família, meus avós.
que é família para você? Primeiro você tem que ter isso definido, né? Eu quero trazer aqui, antes de entrar no que é uma família tóxica, eu quero trazer para você uma definição, uma coisa básica sobre família, tá? Então a família, ela é um núcleo formada por indivíduos com laço de sangue ou não, né? Por quê? Porque uma família também, você adota uma criança, aquela criança ela passa a ser ali parte da sua família legalmente, né? Pela lei, você não vai ter um laço de sangue, mas você vai ter um laço afetivo, tá? Então isso é considerada uma instituição responsável por promover a educação e o cuidado dos novos membros. Então isso constitui uma família. E o que uma família, né, ela precisa? Então ela precisa ali um homem, uma mulher, os filhos constituem uma família, certo? E qual que é o sentido da família? Quando você tem filhos, por exemplo, sejam eles de sangue, sejam eles adotivos, você tem um papel, você tem os papéis a cumprir dentro dessa família. Porque olha só, a gente pode se relacionar do mesmo jeito que a gente se relaciona com os membros da nossa família sem pertencer a uma família. Por exemplo, existem amizades, existem amigos que nós temos laços afetivos muito fortes, nós podemos contar com essas pessoas como família, né? Nós possuímos várias esferas de relacionamento que a gente coloca assim, poxa, isso aqui é como se fosse uma família. Então quer dizer que a família, ela possui algo a mais, uma intimidade a mais, uma questão, um relacionamento mais profundo, né? E o que envolve esse relacionamento, né? O afeto, o cuidado, a segurança, o bem-estar, o respeito e a dignidade. Porém, a família, ela pode ser vista de uma maneira muito ampla. Eu posso olhar para mim e olhar, poxa, eu tenho a minha família hoje, a minha família atual, que nós chamamos de família nuclear. O que é a família nuclear? É a família composta pai, mãe e filhos. Isso, a origem daqui para frente. Então, hoje, aqui na minha casa, somos eu, meu marido, meus 2 filhos e o terceiro que está quase chegando. Então, isso daqui é a família nuclear. E existe a família, que é a família extensiva, que seria o quê? Já vai para a parte do quê? Eu olho para trás, então eu olho para minha descendência, eu olho para os meus pais, eu olho para os meus avós, para os meus bisavós, para os meus tataravós e vou lá para trás, né? Por quê? Porque essas pessoas também fazem parte da minha família, porque se eles não existissem, eu não estaria aqui, certo? A mesma coisa, se eu, imagina que eu sou filha única, e eu decido que eu não quero casar, que eu não quero ter filhos e pronto. E aí quando eu morrer, acabou a minha família. Esse ramo da família, né? Essa ramificação, esse galho da família, ele morreu. Então vamos supor que a minha avó teve 2 filhos. E aí meu pai teve a mim. E eu não quero continuar, né, nessa família. Então acabou a família aqui em mim. Então nós temos essas 2 extensões de família. A família atual, nuclear, e essa família, né, que é todos os meus descendentes. E claro que quando a gente vai falar de família tóxica, a gente pode envolver uma estrada muito imensa lá para trás. Mas eu vou me ater aqui, né? Vou focar aqui no que a gente vive hoje, certo? E agora, para a gente poder identificar, né, quais são as situações que fazem uma família ser tóxica, eu quero primeiro perguntar para você também. Você olha a família como um fim ou a sua família ela é um meio? E deixa eu explicar o que eu quero que você pense nesse momento. Se a família ela é um meio, quer dizer que existe algo antes de mim, algo depois de mim, eu tô falando assim de mim como família, e algo depois de mim. Então isso é um meio. Ou a família é um fim, né? Então, assim, existiu algo antes de mim, ou então não. Eu tô constituindo a minha família aqui agora, e essa daqui é a minha família, e pronto, e ponto final, né? Pra você, né? Quero ver se você consegue compartilhar comigo aí. Pra você, a família é um fim ou é um meio? Então, quando a família, ela é um meio, vou esperar vocês ver se alguém vai responder aí. Deixa eu ver se alguém tá... Meus filhos, minha família, a Michelle tá falando aqui.
o Richard, minha esposa e meus filhos. Bom dia Zico, você deve estar no Brasil, né? Bom dia pessoal do Brasil, boa noite pessoal que está aqui no Japão. Na minha vida, ela é a base fundamental de tudo, a família, né? Posso dizer que a família é fruto da união, do amor, do vínculo afetivo, mais valorizado e por isso é considerada a unidade básica da sociedade. Sim, 100%. Defender a família é zelar por um futuro melhor, uma sociedade mais equilibrada e um mundo mais justo. Perfeito, Michelle, exatamente. E olha só, para que tudo isso aconteça de uma forma que a gente viva num mundo melhor, nós precisamos entender o quê? O que é uma família saudável. Ou melhor, que a gente vai tratar hoje, que a gente já conversou sobre família saudável, mas não tem como. A conclusão de tudo isso aqui, você vai chegar na família saudável. É o quê? Entender como é formada uma família tóxica. Por quê? Uma família tóxica, ela não vai exercer a função pela qual ela foi instituída e pela qual ela foi criada, como você bem disse ali, né? Ela é a base da sociedade, ela é o fundamento do que vai ser todo lugar onde a gente vive, toda a estrutura, né, de uma sociedade, ela vem do quê? Ela vem de famílias. Porque quando a gente fala de famílias, nós falamos de pessoas, de indivíduos, né? E quando a gente fala de indivíduos, não tem como você olhar para a formação de um indivíduo e não pensar na família. Por quê? Porque a família, ela é a escola dos indivíduos, ela é a escola do ser humano. Por isso que nós somos diferentes dos animais. Nós precisamos passar mais tempo com a nossa família. Para quê? Para que a gente possa aprender sobre princípios, sobre valores, sobre receber ali segurança, receber amor, para que a gente tenha estrutura saudável para o que? Enfrentar o mundo lá fora, seguir uma vida lá fora, aonde a gente realmente faça a diferença. E olha qual é a pergunta que eu quero fazer para você, né? Já fiz, né, a pergunta, né? Na verdade, se você olha a família como um fim ou como um meio. Se você olha a família como um meio, então a família no papel é uma família que entende que ela é um meio, que ela está num processo, ela faz parte de algo, que ela está sendo resultado, mas que agora ela também está gerando algo para o futuro. Ela vai entender o quê? Ela vai entender que ela está em um processo de formação e que esse processo de formação precisa de cada coisa no seu lugar. Ou seja, cada membro da família precisa entender que existem papéis a serem cumpridos. Para quê? Para que esse novo indivíduo, no caso assim, o filho que tá ali, né? Então o filho chegou era o casal e agora existe um filho. Esse filho, ele está ali para ser preparado para o quê? Para o futuro. Ele está sendo preparado para dar continuidade a uma geração que vem lá de trás. E o que acontece? Se eu, como mãe, não faço o meu papel, se o meu marido, né, se o homem ali não faz o papel dele como pai, se não existe papel de homem e mulher, né, como marido e mulher, também essa criança, ela não está sendo totalmente instruída, né, a ser o que? Um adulto saudável. Então ela precisa ver todas essas coisas acontecendo dentro do lar dela, tá? Então, mãe tem que ser mãe, pai tem que ser pai, marido tem que ser marido, esposa tem que ser esposa e cada um tem que ter a sua individualidade. Isso é muito importante, coisa que nós esquecemos quando nós quando nós constituímos uma família, a gente esquece que a família ela é feita de indivíduos que possuem papéis. E esses papéis precisam o quê? Precisam ocorrer ali sem que nenhum fique do lado de fora, né? Então, o homem, ele tem um lado profissional, ele tem o lado dele, a individualidade dele, ali onde ele vai fazer as coisas que ele gosta, ter o momento dele, ele vai ser pai, ele vai ser marido. Então, isso são funções que precisam ser vistas e ser executadas para que esse novo indivíduo ele veja, poxa, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo, e ele está o quê? Tendo isso como experiência. Agora, olha o que acontece. O primeiro passo para você começar a constituir uma família tóxica é o quê? Como que você vai identificar isso? Quando você vê que a família ela está sendo um fim. E como é que a gente coloca a família como um fim? Como que você consegue observar isso? Primeiro, se
você teve um filho na intenção, por exemplo, de que os seus filhos vão cuidar de você, é o primeiro ponto que você já tem que parar para se avaliar. Bom, eu tô grávida de 8 meses agora, meu bebê já tá pertinho de nascer. E eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, né? Eu vou pro meu terceiro filho homem, né? Os três, né? São homenzinhos. E aí, às vezes eu recebo recados, assim, né? Eu conheço bastante gente, alguns estão, assim, na esfera mais íntima, mas tem muitos conhecidos. E aí, às vezes, mandam um recadinho assim, nossa, que legal, você vai ter 3 filhos, é bom que eles vão cuidar de você no futuro, né? Aí eu paro assim, né, e fico pensando, falo assim, poxa, mas será que o papel dos filhos é pra cuidar de mim? Eu não estou tendo os meus filhos para que eles cuidem de mim, né? Muito pelo contrário. Eu estou no papel de cuidar dos meus filhos, né? Então, por isso que nós precisamos ser o quê? Adultos para termos filhos, porque os adultos cuidam das crianças, né? E uma vez que as crianças se tornam adultos, elas vão fazer o quê? Vão cuidar das crianças delas, não cuidar de um adulto. Então aqui, gente, é uma coisa que parece que é tão simples, a gente até romantiza isso, no sentido assim de, aquela questão do amor aos pais. E, gente, eu não estou falando de amor, eu não estou falando de respeito, eu não estou falando de honra, porque isso daqui são coisas totalmente diferentes. Eu honro meu pai, eu respeito meu pai, eu amo meu pai, ele tem um lugar super especial dentro do meu coração. Enquanto eu tiver vida, eu vou honrar o meu pai, mas eu entendi que o meu papel não é cuidar do meu pai. O meu pai cuidou de mim. E ele cuidou do jeito dele, da forma dele, dentro dos conceitos dele. E isso foi bom pra mim, mas também teve coisas que não foram boas pra mim. E eu agora, no papel de adulto, né, uma adulta responsável pela minha vida, eu faço o quê? Eu olho para tudo isso que eu vivi até aqui, eu tenho consciência, né, do que eu quero para minha vida, eu olho e eu vejo que novas oportunidades, novas formas para fazer coisas diferentes, e eu tenho agora o poder de escolher o que eu quero. Então, aquilo que faz sentido, aquilo que é bom pra mim, eu acolho, eu trago pra mim. Poxa, foi muito bom aprender com meu pai, mas aquilo que não foi com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, e aquilo que não foi, muito obrigada, recebi, aprendi com isso, mas eu escolho fazer diferente a partir de agora. Então, olha só que incrível, isso sim é liberdade, e isso sim é você ter o direito de escolha, né? Então você não está fadado a viver uma vida traumatizada, uma vida sem resultado, uma vida condenada porque lá atrás fizeram com você ou lá atrás te ensinaram a fazer dessa forma e a partir de agora você tem que fazer desse jeito. Não, você não tem que fazer. Você, a partir do momento que você tem escolha e você assume a sua responsabilidade, você assume o papel da sua vida, essa escolha passa a ser sua, né? Você vai ter essa liberdade para poder escolher. Então, se você vê a família como um fim, né? Se você já constitui uma família, se você já entra num casamento, gente, vamos um pouquinho mais para trás. Eu me caso porque, eu preciso de alguém pra cuidar de mim. Nossa, eu vou me casar porque, eu sozinha, assim, eu sou muito infeliz, então eu preciso casar para que o outro me faça feliz. Você entende que isso já é já é um pensamento que não é saudável? Porque você já entra querendo pegar algo do outro, você já entra querendo, assim, necessitando, tendo uma necessidade. E se o outro não te der, como que fica a situação? Me fala se tá fazendo sentido pra você isso daí que eu tô falando, tá? Se não tiver fazendo sentido, a gente vai prosseguir aqui e não tem problema nenhum, tá? Mas vai pensando nessas questões, tá? Então, olha só. Pais que criam os filhos, tem um doutor que eu sigo, e ele é casado e ele compartilha algo assim que ele fala, gente, eu nunca vi um exemplo tão real do que é uma pessoa que ter feito os filhos pra cuidar de si próprio, né? Então, assim, esse homem, ele criou os filhos, parece que ele tem 3 filhos, ele criou e educou os filhos para que os filhos cuidassem dele na velhice. Então, e o cara é bem sucedido e tudo, né?
Mas aí diz que ele falava assim, ó, tudo que ele fazia, ele dava o máximo dele, ele pagou faculdade, ele pagava tudo pros filhos, mas ele não quer ter nada. Tudo que ele tem, ele quer dividir entre os filhos. Pra quê? Pra que quando ele não esteja mais trabalhando, os filhos deem pra ele X ali, vamos supor assim, que cada filho dê pra ele 5 mil reais como uma recompensa de tudo que ele fez. Isso é uma dependência emocional extrema. Por quê? Eu faço tudo pelo outro, mas na verdade é porque eu quero que o outro depois me devolva tudo aquilo ali. Então eu não faço nem questão. Eu nem quero ter, mas eu me esforço para dar para eles, porque no final das contas eles vão ter essa dívida comigo, porque é tudo bem claro, né? Só que muitas vezes a gente está tendo atitudes como essas, inconscientemente, e colocando em cima dos membros da nossa família, principalmente dos filhos, né? O que? Essa condição, essa questão de criar uma dívida, sabe? Às vezes pode ser uma dívida emocional, às vezes pode ser uma dívida financeira, mas algo que prenda aquela pessoa a você. Por quê? Porque foi essa a intenção que levou você a constituir uma família. Ter alguém para que cuidasse de você, ter alguém para que você nunca fique sozinha na vida, ou sozinho, né, na vida. E isso não é nada saudável. O saudável, vou falar daqui a pouco, tá? Mas assim, outra questão também que leva a família a ser tóxica. Quando os membros da família não têm a sua individualidade e a sua liberdade de escolha. Por exemplo, pais que escolhem o que os filhos vão fazer de faculdade, com quem que os filhos vão casar, onde os filhos vão morar, o que eles devem ou não fazer quando eles já são o quê? Adultos. Só que se os filhos adultos estão nessa condição de não terem autonomia para fazer as suas próprias escolhas, é porque essa família realmente ela já começou de uma forma tóxica lá atrás. Como que essas formas tóxicas, né? Então assim, já desde pequenininho já começou a ser feito chantagens emocionais. Então isso pode ser feito entre marido e mulher, entre os filhos, sabe aquela coisa? Se você fizer isso, eu te dou aquilo, né? Não vou te dar porque você não fez. Essas coisas que todo mundo já fez um dia. Eu já fiz, eu tenho certeza que em algum momento você já fez também. Sabe aquelas chantagens? Então assim, se você não faz o que eu quero, né? Eu também não te dou o que você quer. Ou então eu só vou dar pra você aquilo que é seu direito. Muitas vezes é direito, né? Ali daquela criança, vamos supor. Aqui vai ficar meio, né? Relação pai e filho, né? Porque a gente tá falando de família e os adultos são os pais. E aí fica aquela coisa assim, não, eu só vou te dar isso se você fizer tal coisa pra mim. E aí a criança ela já nasce dentro, já cresce, já se desenvolve, já aprende a ver o mundo dessa forma. E aí, quando a criança ou o adolescente ali, ele começa a fazer as coisas por si só, quando ele começa a querer, né, desabrochar na vida, ter as suas próprias experiências, aí começam as chantagens emocionais. Ou seja, nossa, o que vai ser de mim? Nossa, você não me respeita. Nossa, olha, eu tô ficando doente. Olha, eu tô ficando isso, eu tô ficando aquilo. E aí vem toda essas questões emocionais ali. E às vezes a pessoa às vezes não, gente, a pessoa fica mesmo. Existem casos de pais, pai e mãe, por exemplo, que quando vê que os filhos estão prestes a saírem de casa, eles começam a ficar doentes. Gente, não é doença, né? É uma gripe. Não, doente mesmo. Cria-se doenças, né? Câncer, por exemplo. Aí o que acontece? Os filhos, eles se sentem culpados. E aí como que eu vou deixar minha mãe e meu pai? Porque os meus pais deram tudo pra mim, né? Os meus pais sempre não viveram a vida deles. E aí você pensa lá de novo, não estão vivendo os seus papéis. Deram a vida deles, né? Deixaram de viver pra me educar, pra pagar minha faculdade. Trabalhava dia e noite ali, tal. E agora eu me sinto o quê? Eu sinto prazer e liberdade, porque agora eu tenho, né? Eu consegui estudar, eu tenho a minha capacidade de trabalhar talvez naquilo que eu quero, de evoluir na vida. Não, nada disso. Os pais deram a vida deles pra dar tudo pra esse filho, e aí no final das contas o filho fica o quê? Fica preso, porque ele se sente endividado com os pais,
e os pais também não querendo ver o filho longe, né? O filho ou a filha aqui, tá, gente? Vocês entendam assim? Não querendo ver o filho longe. Começa até, gente, é tudo de uma forma até inconsciente, tá? Vai ficar doente, porque naquele momento ali o filho vai... Como que eu vou deixar meu pai doente? Como que eu vou deixar minha mãe doente? Não, não posso. E isso é só um resultado, não, é só um sintoma, né? É um efeito ali do que dessa questão de toxicidade, não, de uma família tóxica, né? Por quê? Porque tá envolvendo, não tá no fluxo natural da família, não está. E para ser como a Michelle ali falou, né? Pra gente desenvolver uma sociedade sadia em todas as esferas, a gente precisa urgente aprender o que é uma família saudável. Enquanto a gente estiver vivendo nesse sistema, aonde cada pessoa da família não está vivendo o seu papel, a gente, infelizmente, vai estar vendo aí uma sociedade doente, uma sociedade totalmente dependente emocional, pessoas desestruturadas, né, emocionalmente, porque não conseguem ali se impor em alguns tipos de relacionamentos, acabam entrando em relacionamentos abusivos, não conseguem ter o que? Perspectiva de futuro, não conseguem ter objetivos a não ser aquilo que está acontecendo aqui na hora, nesse momento. E aí fica o quê? Como que progride? Como que a sociedade evolui dessa forma? Entendeu? Então, assim, a gente precisa. E não tô falando da sociedade, assim, é tudo, gente. Olha pra sua casa, olha pra sua família, né? Olha pros seus filhos, pergunta pros seus filhos, né? Se você tem filhos pequenos, filhos aí na adolescência, pergunta pra esses adolescentes o que eles querem fazer da vida, quais são os sonhos, quais são os projetos. Muitas vezes eles não. É o que? Tô aqui no Japão, vou terminar aqui o tio Gaku e vou o colégio, né? Aí vou trabalhar na fábrica, vou trabalhar pra ter algum dinheiro, né? Não tem aquele sonho, aquele desejo, a não ser as pessoas que já vivem nesse padrão, né? De ter uma família mais saudável. Me fala aí, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Tá percebendo alguma coisa aí? Vai compartilhando comigo aqui, para eu poder saber se vocês estão entendendo, se eu estou conseguindo expressar aquilo que eu quero que vocês entendam, aquilo que eu preparei para vocês, certo? Então, assim, muitas vezes essas chantagens emocionais, elas vão acontecer para quê? Para que a pessoa ela receba atenção. Porque, na verdade, aquela mãe, ela quis ter um filho porque ela se sentia sozinha, porque ela se sentia abandonada, porque ela queria ter uma pessoa que sempre estivesse ali do lado dela. Então, o que vai acontecer? Essa mãe vai criar um vínculo com esse filho que não é um vínculo saudável, né? Porque qual que é o vínculo saudável? Você tem um filho... Primeiro, olha, você sabia que existe até as fases de amor no desenvolvimento da criança, né? Se você não sabe disso, eu convido você a ir lá no meu Instagram. Lá tem algumas postagens, tem alguns vídeos também onde eu falo um pouco sobre isso. E é muito interessante. Por quê? Porque até o amor, gente, ele vai ser tóxico se ele não for dado da forma certa, na medida certa e no tempo certo. Por quê? Porque tudo que é excessivo ou tudo que tem falta vai danificar o ser humano, né? Então, se eu aqui estou grávida, o meu bebê nasce, o que eu tenho que esperar do meu filho? Eu não tenho que esperar nada, porque ele não tem nada, exatamente nada para me dar. E ele não está no papel de me dar nada. Os filhos, eles chegam no papel de quê? De receber daqueles que já estão aqui. Ele chega no papel de quê? De ser moldado, de ser completado com aquilo que precisa para que ele viva uma vida saudável no futuro, né? Então, o amor, né? Excesso de amor estraga, excesso de cuidado estraga, excesso de proteção estraga. Então, primeiro, se você sente que dentro da sua casa, mesmo você sendo adulto, mesmo você já tendo a sua família, ainda existe um excesso de proteção, um excesso de cuidado vindo por parte dos seus pais ali, ou das pessoas dos seus cuidadores, e se você faz isso pelos seus filhos, ou você recebeu isso lá atrás e você entendeu que isso é a forma de amor, e você faz isso pros seus filhos, né, super protege,
tem ali um cuidado excessivo, não deixa com que essa criança ela se desenvolva, ou esse adolescente, ele tenha suas próprias experiências, sabendo que eles vão o quê? Eles vão precisar errar. A gente aprendeu porque a gente testou, não deu certo, e aquilo que não deu certo a gente tentou fazer de uma nova forma, e por isso nós sabemos fazer hoje. E muitas vezes a gente não deixa os nossos filhos errarem, a gente quer poupar as crianças de terem frustrações na vida, quando são pequenos, quando estão ali para ser moldados, e quando eles vão para a vida adulta, eles não conseguem ouvir um não de ninguém, eles não conseguem ouvir uma repreensão de ninguém, eles não conseguem simplesmente assim, eles querem tudo de mão beijada e não tem força para prosseguir na primeira topada de pedra que dá. No primeiro obstáculo que aparece, eu não tenho força para seguir. Por quê? Porque eu não aprendi, né? Porque meus pais não me ensinaram. Porque a função dos pais é ensinar os filhos e ensinar cada coisa no seu tempo certo, na hora certa. Então, tem a hora ali, meu bebezinho vai nascer, vai ser protegido, vai ser cuidado 24 horas por dia. Ele não sabe comer, ele não sabe se virar, ele não sabe viver se não tiver alguém ali, e principalmente agora vai ser o papel de quem? Da mãe, né? Então eu vou estar ali mais ativamente, não que o pai não esteja ativamente, mas mesmo o pai, existe a função que é diferente do papel em si, a função. Função materna é quando você cuida, você tem que dar ali 100% do cuidado, né? E a função paterna é o quê? Quando a criança ela começa a se desenvolver, quando a criança ela começa a ganhar ali força, por exemplo, para avançar na vida. Então isso vem do pai, então aquela coisa do vai, sabe? E o que acontece? Principalmente, gente, isso também vai envolver uma questão cultural. Gente, é tanta coisa que se a gente for destrinchar aqui, vai dar uma live de um dia inteiro. Mas aqui, centralizando aqui na família tóxica. Se eu não faço e não cumpro o meu papel, isso é a base da família tóxica, tá? E aí o que vai acontecer? No caso assim, ó, pensa na natureza, pensa nos pássaros, por exemplo, nos animais, um passarinho. Eu vejo aqui, eu moro aqui do lado da minha casa, aqui tem muitas árvores, então cheio de pássaros, então vira e mexe tem os ninhos aqui, né? E é interessante que você olha, você vê ali, né, que ali tem o casal ali, né, o pássaro, e aí eles vão lá, constroem juntos ali o ninho, coloca lá os ovinhos e tal, e daqui a pouco você já vê que os filhotinhos já estão por ali. E aí eles ficam ali durante um tempo. E depois, tipo assim, acabou, né? Então passou o tempo de que esses filhotes precisam ser cuidados, tipo assim, eles vão, aí eles passaram a ser só o quê? Indivíduos, né? Parte de uma sociedade dos pássaros, né? Eu imagino, mas eu não fico imaginando assim, você vê um bando de pássaros assim, você vê aquele monte de pássaro ali junto. Pode ser que eles sejam tudo família? Pode ser, né? Mas assim, você não vê um passarinho novo voltando para cuidar de um pássaro velho que tá lá no ninho. Não, eles prosseguem pra vida. Eles vão, vivem, e de repente vira e mexe, cai um aqui morto, né? Então por quê? É o fluxo natural da vida. A gente tem que entender. Esse é o fluxo natural da vida. Eu estou aqui, eu gero, eu tenho uma nova descendência. A partir daqui, essa nova descendência agora vai focar no futuro, na próxima descendência, e eu vou continuar vivendo a minha vida, né, seguindo esse fluxo natural, certo? Então, resumindo, né, se você tiver que pegar tudo aqui, o que é uma família tóxica? Então, quando alguém perguntar pra você assim, o que é uma família tóxica? Que vai resumir todas as coisas que você pode pesquisar na internet, vai falar ali de sentimentos, vai falar de falta de comunicação, vai falar de falta de fazer seus papéis, mas o resumo geral é isso. A família a família tóxica é a família que não cumpre e não sabe viver, transmitir e intensificar o papel de cada membro na família. Quem são os membros da família? Pai, mãe, filho, irmãos, né? Então, esses aqui são os membros da família. Qual é a minha função como mãe? Qual é a função do pai? Qual é a função do filho? Qual é a função dos irmãos? Né? Então, cada uma dessas pessoas, elas possuem uma função
dentro da família. E quando essa função ela é exercida, a família ela tende a ser o quê? Uma família saudável. Então, quando esses papéis são invertidos, aí começa a grande confusão e aí começa a família tóxica, que é o quê? O pai é filho, porque quem cuida do pai não é o pai que cuida do filho, o filho que está sendo preparado para cuidar do pai. Então o pai já não é mais pai, o pai está na função de filho. Então o filho está cuidando do pai, o filho está cuidando da mãe, a mãe está achando que é coleguinha da filha, né? Então não está exercendo ali o papel dela, né? A esposa é mãe do marido, o marido é pai da esposa, ou seja, ninguém está vivendo o seu papel. E aí o que acontece? Um desarranjo total, ninguém faz o que precisa fazer, fica tudo meio que ao Deus dará, assim, né? E aí essas crianças crescem ali perdidas, crescem tendo responsabilidade, então é irmão que tá fazendo a função de mãe, é irmão que tá fazendo a função de pai. Por quê? Não, meu pai e a minha mãe tá fora de casa, tá trabalhando o dia inteiro, e aí eu tenho aqui a minha filha que é mais velha, tem 10 anos de idade, e eu tenho meu filho de 4 anos de idade, então agora ela tem que ir pra escola, ela tem que chegar, ela tem que organizar a casa, ela tem que cuidar do irmão, ela tem que fazer receber a criança da creche, ela tem que preparar as coisas, ela tem que adiantar a janta, ou então tem que fazer tudo, tem que lavar roupa. Não, ela não é filha. Ela é mãe, ela é mãe dessa criança, e ela é esposa dentro dessa casa, porque ela tá fazendo tudo. Então os papéis estão totalmente invertidos. E isso é o quê? É o sinal, é a alerta mais gritante de uma família tóxica, uma família que está desestruturada, que vai ter grandes problemas lá na frente. Você pode pensar assim, não, mas a gente tá com um projeto. Gente, e é tudo assim, tudo vai ter uma razão. E vai ter um fundo de verdade em cada coisa. Porém, a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar com sinceridade para cada uma dessas questões e saber quais são as consequências que a gente vai colher com isso. Por quê? Você sabe o que é você atender uma pessoa, uma mulher no início da vida, né? Não querendo casar, não querendo ter filhos, não querendo ter família. Por quê? Desde muito cedo foi obrigada, porque é obrigação, né? Foi obrigada, porque não foi uma escolha, não. Eu falo bem assim, ó, meu pai e minha mãe tinham que trabalhar, porque não tinha como sustentar. Nós somos em vários irmãos. Eu era mais velha. Então, como eu era mais velha, eu tinha que cuidar da minha casa. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E isso pra mim foi muito desgastante, porque eu tinha apenas 11 anos de idade. E eu fiz isso até meus 18 anos. Agora que eu trabalho, que eu tenho a minha vida, que eles já cresceram, que agora cada um tem as suas responsabilidades, eu quero viver a minha vida. E casar, eu não quero nem saber de casar, porque casar, que chatice. E depois ter filho pra quê? Pra depois eu ter que ficar me matando de trabalhar e ter que deixar eles fazendo o que eu tava fazendo, tendo aquele tipo de vida? Não, prefiro ficar sozinha, viver a minha vida, viajar, fazer minhas coisas. Então você entende que às vezes o que a gente tá fazendo aqui, até para o bem, tá, gente? Até, olhando assim, até para o bem de um filho. Às vezes você quer dar um estudo mais qualificado para os seus filhos, dar uma qualidade de vida melhor, só que a gente esquece do básico. E o básico que a gente não faz, e o esforço que a gente está fazendo e colocando esses novos indivíduos que a gente precisava estar preparando ali, no sentido afetivo, no sentido de estar presente, no sentido de dar, sim, o necessário. Se você não tem condições, não sacrifique o que é primordial para a formação de um filho, para dar coisas que são circunstanciais. Você vai acabar, você vai destruir com aquilo que muitas vezes você está se esforçando para construir, né? Mas para isso você precisa entender o que é saudável e o que não é saudável, né? Então, quando um filho ele tem que assumir as responsabilidades de uma casa, quando não é função dele, quando não é papel dessa criança, quando ela não tem estrutura, a gente está acabando com o futuro de uma vida, né? A gente está destruindo sonhos, destruindo, nossa, gente, uma geração. Você está destruindo a geração, porque quando uma pessoa fala que ela não quer ter família, que ela não quer ter filhos, pronto, acabou. É aquilo que eu falei lá no início. É uma grande árvore, né, que a gente só vai tendo que galhos. Mas aí chega aqui nesse galho, não quero mais. Então cortou esse galho aqui. Acabou essa família,
né? Então, com essa ramificação, acabou essa família. Então, a gente não consegue enxergar que o sistema que a gente tem vivido nesse mundo hoje tem levado a gente para quê? Para destruição das famílias. E são coisas, gente, sorrateiras, são coisas que parecem bonitas, que parecem ser dignas, que parece que é só um esforçozinho que a gente está fazendo ali, mas na verdade a gente está levando isso para uma morte. E a questão da família tóxica é a mesma coisa que você olhar ali para questões de vícios, né? Vícios mesmo, que você tem o quê? Vício em drogas, vício em álcool, vício, qualquer tipo de vício, gente. Vai levar o quê? Leva pra morte. Então, se a gente não prestar atenção naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que nós estamos fazendo com as nossas famílias, né? Entre família, a gente vai levar isso o quê? Para um extremo, a gente vai sofrer muito e depois a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, onde foi que eu errei, né? A minha intenção era a melhor possível, mas como diz o ditado lá, de boa intenção, né? Vocês já sabem o resto da frase. Então, é bem isso mesmo. Outra coisa que acontece muito, né? É essa questão da inversão de papéis, que acho que é a coisa mais grave que a gente vê hoje em dia, porque todas as outras coisas, a gente tem tipo assim, você se esforça, você consegue ali mudar. Mas quando você tem um homem que não exerce o papel dele de homem dentro da casa, no papel de homem que eu falo assim, não assume a sua responsabilidade, né, com os filhos, com a esposa, você não tem como você ter uma família saudável, né? Eu acho interessante os dados que falam assim, quando você vai assim nas penitenciárias e você começa ali a conversar com os presos, né? Você vê uma presença muito forte da mãe, mas você vê também uma ausência gritante do pai. Então, o pai, ele é muito importante na função, né, na formação da família. E o que acontece? A outra questão que entra aqui é o que? A questão da hierarquia, que a gente esqueceu também, meio que abandonou, meio que todo mundo tá assim, não, aqui é todo mundo igual na família. Sim, dependendo da situação, todos nós somos iguais. Só que a gente tem que ter a consciência que o pai, ele não é igual ao filho. O pai, ele está acima do filho, porque o pai está ali na função de ensinar, de conduzir, de disciplinar, de dar afeto, de dar carinho, de dar cuidado, segurança. Ele tem que entender que ele está nesse papel. Se eu olho pro meu filho e eu acho que eu sou igual a ele, eu não tenho responsabilidade, porque uma criança, ela não tem responsabilidade ainda. Ela está aprendendo o quê? A adquirir a responsabilidade conforme o quê? Conforme ela vai crescendo, conforme os adultos que estão ali fazendo parte, o pai e a mãe, vão ensinando para ela, poxa, agora você já tem a responsabilidade, você já sabe dobrar sua roupinha, então agora você vai ter a responsabilidade de cuidar das suas coisas. Olha, você já sabe comer sozinho, então agora você tem a responsabilidade de comer sozinho. Mas não, se eu não deixo os meus filhos fazerem isso, se eu acho que é tudo igual, fica tudo, né, tanto faz, tanto fez, ou então entra naquela outra questão que eu falei, né, anteriormente, que é o que? O excesso de cuidado, o excesso de proteção, o excesso de amor, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou podando, né, as habilidades desses novos membros, desses filhos que estão ali para aprender, e chegar lá na frente eles vão ser o quê? Não vão conseguir fazer nada, por quê? Ah, porque eu não sei fazer. E às vezes você fala assim, como que pode um adulto não saber cuidar da própria higiene pessoal, um adulto que não sabe escolher a própria roupa, um adulto que tem dificuldade de escolher que tipo de serviço vai trabalhar, ou então tem ali uma oportunidade, mas fica na dúvida, tem que voltar e perguntar, pai, mãe, o que eu escolho? Porque não sabe escolher. Por que ele não sabe escolher? Porque ele não foi ensinado. E o papel do pai e da mãe é ensinar os seus filhos, certo? E outra coisa também, que quem quiser, né, já vou deixar aqui a dica pra vocês, quem quiser, lá no meu Instagram também tem uma série, né, foi uma palestra que eu dei falando sobre criação de filhos e fala muito sobre isso na questão de ser pais desnecessários, né. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei bem, tipo assim, falei, como assim pais desnecessários? Nossa, que negócio estranho, né. Mas, gente, é o que faz, é a base da família saudável. Isso daqui é a base da família saudável, por quê? O que é um pai desnecessário? É o pai que cumpriu todo o seu papel
executou tudo que tinha que executar, sabe? Tipo assim, ó, fez com que o filho se formasse na escola da vida e tá ali entregando o diploma. Vai que você tá preparado. Isso é ser um pai desnecessário. Porque eu fiz tudo que eu devia ter feito durante o tempo que eu tinha para educar, que eu tinha para ensinar esse filho. Eu fiz tudo. Então agora eu não sou mais necessário. Sabe por que eu não sou mais necessário? Porque ele sabe fazer tudo sozinho. Agora ele está com habilidade, ele tem aptidão para fazer e prosseguir a vida com as melhores escolhas dentro daquilo que ele quer fazer. Não quer dizer que os nossos filhos, que a gente fazendo, a gente pode dar o nosso 100%. Ainda assim, gente, tem a parte do outro e a liberdade do outro escolher. Mas você tem que ter essa consciência de que você fez o seu melhor, de que você buscou e que você entregou tudo que você tinha que entregar para essa nova geração, né? Para esse novo indivíduo que vai viver e constituir o quê? Uma sociedade melhor, uma sociedade mais sadia. E o que acontece também? O mundo hoje, ele faz com que pareça bonito, né? Essa questão de você não ter a hierarquia dentro do lar. Mas é algo que é totalmente maléfico para a família. Por quê? O que faz uma criança, por exemplo, ela ter ali o senso de responsabilidade, de respeito, de limite? É a hierarquia dentro da família. Então, assim, pai e mãe, então assim, meu pai, eu tenho que tratar meu pai desse jeito, eu tenho que tratar minha mãe desse jeito, até eu tenho que respeitar eles desse jeito. Isso, gente, a gente não é por acaso que existe. Isso tudo acontece para quê? Porque a gente está mudando eles para quê? Para o mundo. Então a família é um mini mundo, né? É um mundo à parte ali, aonde você tem total controle. Então, qual é o mundo que você tem vivido hoje dentro da sua casa, né? Qual é o mundo que você tem idealizado para você e que você tem colocado a sua energia para que isso realmente seja um espelho daquilo que você quer ver lá fora, daquilo que você quer que os seus filhos vivam lá fora e daquilo que você também quer experimentar, né? Somos jovens ainda, somos muito jovens, temos muita coisa para ver e nós podemos colaborar com muitas coisas ainda, né? Principalmente nessa questão de formar ideais, de formar pessoas, eu não canso de falar isso, mas formar pessoas saudáveis, né? Para quê? Porque só com pessoas saudáveis nós vamos ter um mundo mais saudável, certo? Então, nós temos que deixar de ser uma família caótica e doentia para ser o quê? Uma família saudável, né? Uma família assim que viva, né? Esse propósito, né? De quê? De criar, de educar, de amar os nossos filhos para que essa nossa sociedade ela seja cada vez melhor. O papel é fazer com que o casal ele entenda que não é porque ele teve filhos que agora eles não são mais um casal. E não é por isso que eles não precisam mais sonhar como um casal pro futuro, sonhar juntos. Não, os filhos eles são uma fase da nossa vida. Eles vão dando tudo certo, você fazendo tudo bonitinho, o seu papel do jeito que tem que fazer, da forma saudável, no fluxo saudável. Sabe o que vai acontecer? Quando seus filhos estiverem ali por volta dos 15 anos, eles já vão estar assim pensando o que eu vou fazer, onde que eu quero viajar, onde eu quero estudar, eu quero ter minha liberdade, eu quero ter a minha independência, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha vida, eu quero viver as minhas próprias experiências, né? E longe de quem? Longe dos pais, porque eles querem ter o espaço deles, né? E aí o que acontece? Então você pensa, né? Poxa, eu tenho ali, né? Vamos colocar assim, ó, 22 anos mais ou menos da sua vida, se você tem mais de um filho, por exemplo, ali tendo uma faixa de idade ali diferente, o que vai acontecer? Você vai, tipo assim, eu tô tirando 20 anos da minha vida, 22 anos da minha vida para dedicar a constituir, né, a construir um novo indivíduo, um indivíduo saudável, que viva a vida e que seja muito feliz e que a gente, tipo assim, se orgulhe daquilo que nós fazemos, né, que nós fizemos. E sabe assim, você olhar com gratidão, com alegria pros frutos que virão, né? Então isso, gente, teria que ser o objetivo de todos os pais. E a partir desse momento, o que você vai fazer? A partir desse momento, você vai continuar vivendo a sua vida saudavelmente junto com o seu namorado, com o seu amigo, né? Com o seu marido, com aquele companheiro que você escolheu para ficar aí com você durante até o final da sua vida. E vai o quê? Agora vocês vão o quê?
terminar de construir talvez aquilo que vocês começaram e foi não teve tanta força para prosseguir ali. Por quê? Porque o alvo de vocês era o quê? Preparar esses filhos, então agora vocês vão ter energia, porque não tem mais criança pequena, não tem mais ali aqueles adolescentes, não tem mais aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus cuidados, né? E agora vocês dois se veem de novo como um casal, olhando o quê? Pro futuro, olhando para uma velhice, vamos falar assim, né? Uma velhice saudável, uma velhice feliz, onde vocês são saudáveis fisicamente, emocionalmente, como casal, e prosseguir a vida. E aí depois se junta todo mundo para aquela grande fotografia, né? Onde todos estão felizes, onde todos estão ali fazendo as suas escolhas saudáveis, vivendo o que realmente quis viver e vivendo ali os seus próprios sonhos, né? Sem peso, sem culpa, sem ter que ficar olhando para trás, sem ter que deixar de olhar para a família que está sendo construída agora, para ter que socorrer coisas, né? Doenças, para ter que ficar socorrendo perrengues lá de trás. Não, esse é o fluxo da família saudável, né? Onde todos estão olhando para frente, cada um está gastando energia naquilo que está vindo no futuro e olhando para trás com o quê? Com gratidão, honrando, né? E estando juntos, sim, né? Mas para compartilhar essas vitórias, para compartilhar tudo aquilo que foi construído e cada um sem sentir que está sendo abandonado, sem sentir que está sendo deixado para trás. Por quê? Porque recebeu o que tinha que ter recebido no momento certo da vida. Certo, gente? Me falem aí, fez sentido para vocês? Era isso que eu queria falar para vocês, né? Isso que eu queria compartilhar, espero que tenha feito sentido. Quando eu aprendi isso, muita coisa na minha vida mudou, tá? O meu relacionamento com meu marido mudou, o meu relacionamento com os meus filhos mudaram, a minha família mudou. Hoje nós temos muito mais nós temos muito mais qualidade de vida, nós temos muito mais sonhos, nós temos muito mais vontade de viver a vida com esse novo modelo, né? Olhando para esse modelo de uma família saudável, onde a gente faz o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, dedica todo o tempo necessário, todo o esforço que é necessário também. Para quê? Para que lá na frente cada um possa seguir com as suas próprias pernas, com a sua liberdade e com o seu direito de escolher, né, aquilo que quer viver, cada um com a sua vida, certo? Se você, né, gostou desse assunto, se você quer saber mais sobre isso, se você tem vontade de se desenvolver, né, pessoalmente, de se descobrir, de conseguir ali entender conflitos que acontecem com você, deixo aqui o meu contato com vocês, né? Deixo aqui o meu convite, né? Vai lá no meu Instagram, tem lives, né? Se você quiser um atendimento também ali pessoal, né? Individual também, eu faço também. Pode ser online, pode ser presencial, basta com que a gente combine aí. Então tem análise corporal, tem terapia para casal, tem terapia familiar, onde a gente vai falar também dessas questões de formação de filhos, né? Então, se você sentiu aí que precisa mudar alguma coisa e não sabe por onde começar, manda um direct, tá? Manda um recadinho lá que a gente vai conversando, eu posso te orientar e será um prazer, certo? Gente, tem alguma pergunta? Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Se tiver, manda aqui. Se não, nós vamos ficando por aqui. A nossa próxima live será no final do mês, se não me engano, dia 30. Acho que é dia 30, 15 dias, né? Daqui a 15 dias. E se vocês tiverem alguma sugestão, né, de tema, pode mandar dia 30, tá? Dia 30, quinta, sexta, isso, dia 30 de junho, né? E será a nossa última live, né, nesse período, porque no mês que vem, no começo do mês que vem, eu vou estar ganhando bebê, então eu vou ficar ali esse mês, né, esse mês de julho, ali quietinha, né, me dedicando a esse momento aí da chegada, né, desse bebê, né, mas em agosto a gente volta com tudo. Então, se você tem, né, alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, manda lá que vai ser um prazer. Gente, agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram aqui, né, se fez sentido pra você, curta essa live, né? Curte aqui se você ainda não segue aqui o Portal Mia também. Segue, sempre tem lives incríveis por aqui, compartilhando assuntos, né, de interesse de todos nós aqui.
E é isso, né? Então, muito obrigada para você que esteve até aqui. Compartilha aí com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre isso, que você deseja que mude aí a rota, né? E o rumo da família. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão mudando pequenas coisas, vocês vão ver grandes resultados, tá? Então, muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Quem tá no Brasil, um excelente dia e até a próxima, gente. Beijo, tchau, tchau, até mais.